Bom, pode pegar essa notícia da Veja, porque, ó, tem a aspa dele que eu quero. Baixa aí. Ah, aí, esse aí. Sobe. Magistratura. Ser juiz significa, em primeiro lugar, reconhecer que nunca será rico. Quem quer ser rico não deve fazer concurso para juiz. E também quem quer liberdade absoluta para fazer o que quer não pode ser juiz. Quem gosta de estar todo dia na rádio e na televisão não pode ser juiz. As exigências não são só para nós. Quem quer ser padre e adora uma fofoca não vai poder revelar o que ouviu no confessionário. O médico não pode revelar informações privadas dos seus pacientes. Imparcialidade. A magistratura brasileira é uma das mais preparadas, capazes e independentes do mundo. Eu discordo dele nisso aí, mas vamos lá. Mas temos que fazer um certo dever de casa no sentido de assegurar que a população nos veja não como protagonistas dos debates político-partidários, com opinião sobre tudo, porque isso acaba por enfraquecer o sentimento de imparcialidade, que é absolutamente imprescindível à legitimidade que precisamos. Hoje a gente tem ministro da Suprema Corte que, num caso que ele ainda não votou, ou num caso que ainda sequer chegou na corte, pode chegar nele, sobre uma lei, sobre uma pessoa, ele vai lá e já antecipa o posicionamento dele. E aí, quando ele vai julgar, ninguém cobra a suspeição dele, o impedimento dele pra julgar aquela causa, né? Enfim, vamos passar aqui, que você queria ver ainda de próximo, ô Riso? Pediram pra você comentar isso daqui que saiu essa semana? Reino Unido decide que definição legal de mulher exclui mulheres trans. Decisão tomada pela Suprema Corte Britânica pode afetar a aplicação de leis de igualdade no país. Isso aí, eu vi essa decisão e, de fato, é isso. É uma coisa meio óbvia. Até tem nas discussões sobre a Constituição do Reino Unido, né? Tem um escrito, acho que de 1771, em que um autor, que eu não me lembro o nome agora, ele fala sobre os poderes que a lei tem, os poderes que a Constituição tem, os poderes que o parlamento tem, né? O que o parlamento pode, não pode fazer, né? Dizendo que não é uma decisão do parlamento que vai mudar, que tem o poder de mudar absolutamente a realidade, né? E aí ele fala o seguinte, olha, o parlamento pode muita coisa, né? Mas o parlamento não pode, por exemplo, transformar um homem numa mulher. E aí, salvo engano, o ministro da Suprema Corte Britânica utilizou, né, esse escrito, né, esse quote, para falar sobre a impossibilidade de você transformar um homem numa mulher. O que é uma coisa assim perigosa de se falar no Brasil, né? Porque agora tem núcleos do Ministério Público que eu já acho bizarro, né? Tem núcleo feminista, tem núcleo de ativismo trans, tem núcleo de ativismo LGBT no Ministério Público. O Ministério Público não tem que ter recortes ideológicos, né? Isso é uma coisa, enfim, bizarra, né? Agrupamentos de promotores que têm uma visão ideológica. Assim, uma coisa é você, promotor, ter um posicionamento político, né? E exprimir esse posicionamento com seus amigos, né? Ou às vezes até publicamente, mas não exercendo o papel de promotor. Outra coisa é ter uma divisão específica dentro do MP, como é o caso daquela denúncia que foi feita contra o Arthur, né? Por um núcleo de promotoras feministas, né? Por racismo, né, contra ucranianas, né? E, aliás, o habeas corpus que foi feito para trancar essa ação penal e que foi concedido, né, a ordem de habeas corpus pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, esse habeas corpus é maravilhoso, né? Em que o advogado do Arthur coloca, olha, vamos ver trecho a trecho do áudio. Vamos pegar pedaço a pedaço, excelências. Olha, tem um aqui dizendo que é muito linda, tem um aqui dizendo que é tão linda que ele, né, lamberia aquilo lá que vocês sabem. Então, assim, é uma exaltação, não é racismo. Valeu, Cauê, por entrar no Valete Plus. E os desembargadores leram aquilo e concederam o trancamento da ação penal. Mesmo porque não só foi apresentada a denúncia foi recebida. O Arthur se tornou réu por racismo por causa daquele áudio, né? É um negócio, assim, bizarro, né? Mas tá aí. É bom que cada vez mais nós tenhamos decisões
né, de governos e de judiciários e parlamentos ao redor do mundo, principalmente de países importantes e influentes, culturalmente, e diplomaticamente, economicamente, como é o caso do Reino Unido, até para ver se a gente consegue mudar essa onda que tem dentro do Brasil, especialmente no Judiciário e no Ministério Público, que é onde é mais perigoso, em que pessoas comuns, inocentes, por exprimirem a opinião. Eu me lembro quando eu tive uma entrevista junto com a Tabata lá, com o Paulo Matias, né, e eu perguntei, né, bom, você acha, né, que transfobia tem que ser... Você acha não, né? Você reconhece, né, que transfobia é crime, foi reconhecido pelo Supremo, aliás, ilegalmente, inconstitucionalmente, né? Porque o Supremo não pode criar tipo penal, mas criou, enfim. Mas, para todos os efeitos, transfobia é crime e aí, pessoa transfóbica, né, pela decisão do Supremo, tem que ser presa. Muito bem, né? Aí eu perguntei pra ela, você considera que uma pessoa que diz que só existem dois sexos, que só existe homem e mulher, é transfóbica? Ela falou, sim. Eu falei, bom, então você defende que a maior parte da população brasileira seja presa. Ela, não é bem assim, uma coisa é uma pessoa bem informada. Não existe essa modulação na lei penal, de uma pessoa, sei lá, que tem ensino superior e tem essa opinião, aí não pode, né? Mas agora uma pessoa mais pobre, aí ela tem licença pra achar que só existe homem e mulher. Então, esse tipo de pensamento identitário chega num nível em ser totalitário, né, em querer controlar não só o poder político, né, não só o poder econômico, mas de querer que essa diferença entre o autoritário e o totalitário, né, o totalitário tá em todas as esferas da sua vida, tá na sua família, tá naquilo que você ouve, naquilo que você pensa, naquilo que você gosta, né, com uma alegoria muito bem feita, né, pelo George Orwell em 1984, né? Aquele que tem o grande irmão te observando em tudo, né? Te obrigando a dizer que 2 mais 2 é 5 e por aí vai. O identitarismo chega num ponto de ser totalitário que se você diz que é bizarro ter um Snape negro, porque o livro diz que ele é pálido, você automaticamente se torna um racista, né? Enfim. Like na live, entre na Valete Plus. Quanto... Nas últimas lives aí de Renan Santos e de Arthur Duval, quantos Valete Plus eles venderam? 13 na do Renan. Ontem foi 13 na do Renan? Foi uma do Arthur e acho que 3 ontem também. Uma do Arthur Duval? O Arthur Duval é um loser. Você já humilhou ele. O Arthur Duval é... Você acabou de defender ele, agora você vai destruir ele, é isso? Que é ó... Eu lembrei de uma frase do Churchill que eu acho que de vez em quando eu sinto em relação ao Arthur. Tem uma frase do Churchill pra falar sobre um opositor político dele, e salvo engano, era um opositor respeitado, né? Ele fala o seguinte, olha, eu não gosto desse cara porque ele tem todas as virtudes que eu desprezo e não tem nenhum dos vícios que eu admiro. Esse é o Arthur Duval, um sujeitinho asqueroso.